Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto para a reflexão hoje é Mateus, capítulo 18. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum dos pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas e vai procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. A entrada do reino dos céus é garantida a partir do senso de humildade. Ou seja, aquele que é humilde, aquele que não é arrogante, aquele que não é orgulhoso, aquele que não é vaidoso, aquele que permite que Deus haja nele e através dele, esse consegue entrar no reino dos céus. O que é se fazer criança? É se fazer inocente, é se fazer puro, é se fazer humilde, é se tornar assim. Por isso que Jesus coloca uma criança. A criança não tem maldade. A criança, ela é inocente. A criança não é maldosa. Ela pode cometer atos de maldade, sem dúvida nenhuma, mas maldosa por essência ela não é. Né? Pelo menos na época de Jesus, né? Creio que também não seja hoje. Portanto, é se tornar humilde pelo reino dos céus. É se tornar pequeno. Lembremos que a porta é estreita. Aqui há uma referência, né? No sentido de que se eu sou muito cheio de mim mesmo, eu não consigo atravessar a porta estreita. Agora, se eu me torno pequeno, se eu me torno humilde, se eu me faço humilde por causa do reino dos céus, eu consigo adentrar passando pela porta. Jesus utiliza também uma outra parábola da questão da ovelha, né? Da ovelha que se perdeu. Humanamente falando, nenhum de nós largaria 99 ovelhas numa montanha e iria atrás de uma que se perdeu. Ao contrário, nosso senso humano nos levaria a cuidar muito melhor das 99 a fim de que nenhuma se perdesse. Porque eu largando as 99 na montanha, poderia vir um lobo e devorar mais alguma. Aqui se vê que a lógica de Deus é invertida da lógica humana. Deus não quer que ninguém se perca e ele vai atrás daquela que se perdeu. Do ser humano que se perdeu, diferentemente da lógica humana. Muitas vezes nós temos aquele senso de insistir, mas chega uma hora que nós cansamos e largamos de mão. Deus não é assim. Deus nunca larga de mão quem quer que seja, nem o pior dos seres humanos. Então é compreender que Deus sempre investe, tanto que a frase final do texto é: do mesmo modo, o meu Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Todos nós somos pequeninos aos olhos de Deus. E é interessante observar que aqui faz também ponte com o texto de Isaías. Eu não me alegro com a morte do pecador, antes eu quero que ele se converta e mude de vida. Deus não se alegra com a desgraça de ninguém. Ao contrário, ele nos dá diversos meios, diversas chances de nós mudarmos e termos um encontro pessoal com ele. O grande problema é que muitas vezes nós ficamos tão surdos e tão cegos aos sinais de Deus e à voz de Deus que não nos damos conta de que ele a todo momento está a nos chamar. A todo momento ele quer que nós tenhamos esse encontro pessoal com ele e mudemos. Mudemos a nossa postura, mudemos a nossa mentalidade, mudemos a nossa visão de mundo, que muitas vezes é uma visão ligada somente a aspectos humanos. Este momento que nós estamos vivendo é justamente um momento de reflexão, né? Porque nós sempre fomos apegados a aspectos humanos somente. Essa vida louca que nós levamos,
correndo, trabalhando, e nós somos obrigados a parar e refletir. A morte nunca chegou tão perto de cada um de nós. Então é um aspecto de levar em consideração que o que nós estávamos vivendo era um descompasso, um desequilíbrio, onde o material estava muito mais acima do que o espiritual. Eu não estou dizendo que trabalhar, ganhar o seu dinheiro honesto e ter melhores condições de vida seja algo errado. O problema é quando eu prendo o meu coração a isso. Isso é mais importante do que, por exemplo, eu ir para uma celebração, é mais importante do que chegar na minha casa, rezar um terço com a minha família. Ou seja, o material, a busca do material se torna algo central na minha vida e o mais importante. E eu negligencio simplesmente o emocional e o espiritual. Aqui está o grande problema. E essa pandemia tem nos levado a essa reflexão. Nós somos obrigados a parar. Todos nós, entre aspas, deixamos de ganhar algo materialmente falando. Foi justamente aquele baque para fazer a reflexão de que nós estávamos dando muito mais importância aos aspectos materiais do que aos aspectos espirituais e emocionais. Aqueles que não paravam em casa foram obrigados a conviver com as suas famílias. Não foi à toa. E aqui são os aspectos importantes e lições que nós podemos tirar de tudo isso. Agora está havendo uma amenização da situação. Nossa vida começa a engatinhar para um ritmo considerado pela sociedade normal. Mas nós não podemos deixar passar isso em branco. Temos que aprender com as lições que nos foram apresentadas, que nos foram propiciadas. Ou seja, equilíbrio. Trabalhar, buscar melhores condições de vida, mas não negligenciar as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos, as pessoas que são importantes para mim, e também não negligenciar Deus na minha vida. Eu devo fazer esta reflexão, porque senão nós voltaremos aos mesmos erros que cometíamos antes da pandemia. Continuaremos dando mais importância a bens materiais, a dinheiro, do que às pessoas e a Deus. Tudo na vida exige equilíbrio. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas é necessário. Se nós vivermos de maneira desequilibrada, iremos acolher os frutos desse desequilíbrio. Então, que possamos ser sábios e aprender com as situações de dificuldade que nós vivemos e ainda continuamos vivendo. Que Deus nos dê muita sabedoria através da ação do Espírito Santo, para que possamos aprender com as situações e possamos viver de uma maneira muito melhor e muito mais equilibrada. Grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.